E aí pessoal, aqui é o Daniel do Figueira de Livros e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, assim, talvez seja um pouco pretensioso, mas assim, eu tô escrevendo romance, na verdade tô escrevendo dois, eu tô escrevendo um que eu tô escrevendo mesmo, o outro que eu tô traçando o universo, as diretrizes dele, porque é um romance mais de ficção científica. Mas há anos eu me interesso pela escrita, eu já tive banda, então eu escrevia músicas para minha banda, eu escrevia poemas, eu tinha um blog bem literário, que eu refletia um pouco sobre literatura em si, sobre a escrita, sobre elementos que compõem uma narrativa, assim, mas sem ser academicista, uma coisa meio livre, sabe? Eu tenho feito alguns cursos e assim, eu queria passar obviamente a minha opinião sobre romances que eu acho assim importantes para quem quer escrever, assim, para pensar um pouco fora daquela estrutura, sabe, aquela estrutura normal de escrita de terceira pessoa como narradora e onipresente, onisciente e tudo mais, e poder pensar um pouco diferente, sabe, quando a pessoa quer, como é que deve ser um romance que é escrito em segunda pessoa, como é que deve ser um romance no qual você não sabe o que o personagem pensa, ou qual é um romance que indiferente o fim, sabe? Você já vai saber ele quase no início. Então, tipo, pensando nisso, eu resolvi fazer esse material. Espero que vocês gostem, fazendo com bastante carinho pra vocês, sabe? Depois, se quiserem alguma outra coisa, é só me pedir. E eu escolhi, pra conversar um pouco sobre isso, esses três romances. Eu já comentei sobre os três aqui com vocês. Um é Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, e Minotauro, do Benjamin Tamuz. Eu já fiz um vídeo sobre ele e eu confesso que eu não gosto do vídeo que eu fiz, porque não faz muito jus. Eu tinha lido o livro há 10 anos atrás e eu tô para reler esse livro, então provavelmente eu devo fazer um outro vídeo sobre a Insustentável Leveza do Ser e prometo que bem melhor do que aquele. Ele é um livro que foi lançado em 82, ele foi bastante controverso, porque ainda estava na época da Guerra Fria e ele faz algumas críticas sociais bastante fortes ao regime comunista e tudo mais. Mas a ideia é que esse romance ele vai se tratar de dois personagens em especial, o Thomas e a Teresa. E qual é o especial desse romance? Eu não vou falar sobre em si, sobre o romance, mas por que eu escolhi ele como importante? O Milan Kundera, ele é um cara que, assim, ele passa muito do que ele pensa, do que ele conhece, do que ele sabe nos romances dele. O narrador dele é bastante reflexivo. O romance, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele começa, e a primeira parte é a leveza e o peso, falando sobre a lei do eterno retorno. Por exemplo, é uma ideia que o Nietzsche propôs num dos seus livros, que ele fala assim, o eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com ela, Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente, o que significa esse mito insensato? Ele vai falando do mito, vai dando exemplos e tudo mais, e vai falar de Revolução Francesa, de Hitler, vai falar de Jesus. No terceiro capítulo, que são bem curtos os capítulos, ele começa a falar sobre Thomas. Ele fala assim, há muitos anos penso em Thomas, mas foi sob a luz dessas reflexões que eu vi claramente pela primeira vez. Eu vi de pé, diante de uma janela de seu apartamento, os olhos fixos na parede do prédio defronte, do outro lado do pátio, sem saber o que fazer. Conhecer a Teresa 3 semanas antes, numa cidadezinha na Boêmia. E ele vai começar a contar a história, ele vai fazer relações muito bacanas com a Bíblia, com a arte, em todas as formas de arte, vai falar de música, vai falar de poesia. Então, assim, é um tipo de narrador bem bacana, sabe? Quase na metade do livro você já sabe o que vai acontecer, ele vai ir pra frente, vai pra trás. Não importa nesse romance a ideia do tipo, o que vai acontecer com a Teresa, o que vai acontecer com o Thomas. Não importa isso. O que importa é a forma que ele narra. O narrador é tão importante que basicamente ele é o personagem principal. Tanto é que quem gosta desse livro se apaixona pela forma do Kundera de escrever. É uma ótima dica se você quer fazer um narrador bastante presente, bastante reflexivo, e que seja praticamente o personagem principal da sua história. Vamos para Benjamin Tamuz no Minotauro. Eu me apaixonei por esse romance porque a maior parte dele é uma narrativa epistolar. O que isso significa? Boa parte do romance são cartas. É escrito em segunda pessoa, são cartas que o personagem principal, Alexander, ele escreve para uma menina que ele vê no ônibus. Ele se apaixona perdidamente por ela, mas ele sabe da impossibilidade de se concretizar qualquer forma de amor entre eles. Então você vai vendo cartas e cartas que ele vai deixando para ela, e ele sabe onde ela mora porque ele é um espião, então ele sabe, ele usa as técnicas dele para conseguir saber, mas ele não quer deixar de qualquer forma que ela entre em contato com ele. O romance é muito bom. Na verdade, ele é dividido em 4 partes. Então você vai conhecer... A personagem principal é a menina. Você vai conhecer a menina através de 4 outros personagens. Mas o principal é a primeira parte do romance. Ele é incrível, você não consegue parar de ler. Eu me apaixonei perdidamente por esse livro.
Tanto é que ele começa assim: não poderia explicar além do que eu lhe direi agora, à guisa de esclarecimento, desde o dia em que me lembro de mim, eu a procurei. Cara, olha que poesia, olha que brilhantismo, sabe? E é legal você perceber como dá pra escrever em segunda pessoa. Eu tava em dúvida entre ele e o romance russo do Emmanuel Carrère, que eu também já comentei com vocês. Mas eu preferi esse porque essa coisa de você ter 4 histórias que se completam, mesmo que elas não conversam em si diretamente, mas elas se completam para uma visão completa, muito completa, né? Uma visão maior, mais abrangente da história. Esse romance é incrível, então fica a dica se você quer pensar como é escrever em outra pessoa, como é que é. Pensa nisso, às vezes não para fazer um romance todo nisso, mas inserir elementos, até como o Emmanuel Carrère faz isso, que a segunda pessoa é uma parte do romance russo. Para finalizar, eu escolhi o Chuck Palahniuk, O Clube da Luta. Vocês conhecem provavelmente o filme. O romance é incrível e eu escolhi porque o Chuck Palahniuk ele tem uma forma de escrever muito bacana. Na internet existem ensaios dele sobre a escrita. Inclusive, vou ver se eu consigo deixar o link de um deles que está disponível gratuitamente. Eu vou botar o link, na verdade, da Ana Schermack, do Pausa para o Café, porque ela traduziu gentilmente. É basicamente uma curta aula de como escrever melhor. Em nenhum momento ele vai botar pensamento do personagem. Ele não vai dizer que Tyler Dudley estava aborrecido, que Tyler Dudley pensou se deveria ir para banheira mais cedo. Não, nada disso. Ele vai mostrar. É o famoso show, don't tell. E por conta disso, você vai perceber que você não precisa realmente saber o que está na cabeça do personagem. Você vai tão somente fluir com o personagem. Como quando você vê um filme, que você vê o cara trinca os dentes, bate na mesa. Você sabe que ele está com raiva, sabe? Ou se alguém começa a tamborilar com o dedo na mesa, você entende que essa pessoa está ansiosa. Então ele usa esse recurso na escrita e que cai perfeitamente. E assim, tem outras dicas dele são brilhantes para você escrever melhor. Então assim, é muito, muito, muito bom. Ele usa isso em todos os romances dele e você vai perceber como flui muito bem a narrativa. Essas foram minhas dicas, assim, eu quando escrevo, volta e meia eu recorro a esses livros e a outros, assim, para pensar como é que a pessoa pensa tal coisa, como é que ela soluciona. Porque a gente tenta, pelo menos, fazer uma coisa original quando quer escrever, né? Assim, ou de uma forma original. Às vezes as histórias se repetem, mas a forma que se conta faz toda a diferença. Se vocês gostaram, comente. Eu posso tentar produzir alguma outra coisa, se quiserem algo específico. Obviamente eu não sou best-seller, eu não tenho romance publicado, vocês sabem disso. Mas a ideia é apenas compartilhar coisas que eu leio, que eu estudo sobre romance. E se vocês gostarem, eu posso publicar muito mais sobre isso também. Então se vocês gostaram, dê um joinha, ajudem a compartilhar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Figueira de Livros, beleza? Um abração e até a próxima!